Varsóvia, setembro de 1939. O céu sobre a capital polonesa ardia em chamas alaranjadas enquanto os bombardeiros alemães despejavam sua carga mortal sobre a cidade. Henryk Slavik observava da janela de seu apartamento modesto no distrito de Praga, os punhos cerrados, o coração apertado. Ele era um homem de 39 anos, de estatura mediana, cabelos escuros começando a embranquecer nas têmporas, olhos castanhos que carregavam a determinação silenciosa de quem já havia lutado por seus ideais a vida inteira. Henryk não era militar de carreira, mas sua vida sempre esteve entrelaçada com a luta por justiça social. Filho de mineiros da região da Silésia, crescerá testemunhando a pobreza e a exploração dos trabalhadores. Tornou-se ativista sindical ainda jovem, organizando greves e manifestações, arriscando a própria liberdade para defender os direitos daqueles que não tinham voz. Sua paixão pelo socialismo democrático o levou à política, onde se destacou como membro do Partido Socialista Polonês, sempre do lado dos desfavorecidos, sempre contra a opressão. Mas agora, enquanto a Polônia era esmagada entre as mandíbulas de aço da Alemanha nazista e da União Soviética, Henryk sabia que suas lutas anteriores pareciam pequenas diante do horror que se desdobrava. A invasão alemã em 1º de setembro havia sido devastadora. Em questão de semanas, o exército polonês, apesar de sua bravura desesperada, estava sendo aniquilado. E em 17 de setembro, quando a União Soviética invadiu pelo leste, a esperança se tornou cinzas. Henryk tomou uma decisão. Ele não fugiria, não se renderia, mas precisava sobreviver para continuar lutando de outra forma. Junto com milhares de outros poloneses que se recusavam a viver sob ocupação nazista ou soviética, ele partiu rumo ao sul, em direção à Hungria. A jornada foi brutal. Caminhadas intermináveis pelas montanhas dos Cárpatos, noites congelantes dormindo em celeiros ou ao relento, sempre com medo de patrulhas inimigas. Mas Henryk perseverou, carregando consigo apenas uma pequena mala com algumas roupas e documentos pessoais. A Hungria, naquele momento, era um refúgio ambíguo. Ainda não estava em guerra, mantinha uma neutralidade tensa, embora o governo de Miklos Horthy tivesse simpatias pelo eixo, ainda permitia que refugiados poloneses cruzassem suas fronteiras. Quando Henryk finalmente pisou em solo húngaro, em outubro de 1939, ele se viu em meio a uma multidão desesperada. Mais de 100 mil poloneses haviam fugido para a Hungria, militares e civis, todos perdidos, todos sem saber qual seria seu destino. Budapeste era uma cidade de contrastes naquele outono de 1939. Suas pontes majestosas sobre o Danúbio, seus cafés elegantes e seus edifícios grandiosos pareciam pertencer a outro mundo, um mundo que ainda não havia sido tocado pela guerra. Mas nas periferias, nos campos de refugiados improvisados, a realidade era outra. Henryk caminhou pelas ruas estreitas desses campos, observando famílias inteiras amontoadas em barracas precárias, crianças com rostos pálidos e olhos assustados, homens que haviam sido soldados agora reduzidos a mendigos. Foi ali que Henryk encontrou Josef Antal, um jovem funcionário do governo húngaro que coordenava a assistência aos refugiados poloneses. Antal era um homem de princípios, que, apesar das pressões políticas, sentia genuína compaixão pelos poloneses. Os dois homens se reconheceram instantaneamente como almas afins. Durante uma conversa em um café modesto perto da estação ferroviária, enquanto o vapor das xícaras de café subia entre eles, nasceu uma parceria que salvaria milhares de vidas. Henryk se tornou um dos líderes da comunidade polonesa em Budapeste. Trabalhou incansavelmente com o Comitê de Assistência Polonesa, organizando abrigos, distribuindo alimentos, ajudando refugiados a encontrar trabalho. Mas à medida que os meses se transformavam em anos e a guerra se espalhava pela Europa como um incêndio incontrolável, Henryk percebeu que precisaria fazer muito mais do que apenas assistência humanitária. Em 1941, quando a Hungria finalmente entrou na guerra ao lado do eixo e começou a implementar leis antissemitas cada vez mais severas, a situação dos judeus húngaros e poloneses se tornou desesperadora. Henryk observava com horror crescente enquanto sinagogas eram fechadas, propriedades confiscadas, famílias inteiras sendo marcadas com a estrela amarela da humilhação. Ele via nos olhos dos judeus e conhecia o mesmo terror que vira nos olhos dos refugiados poloneses 2 anos antes. Uma noite de inverno, sentado em seu pequeno escritório iluminado apenas por uma lâmpada fraca, Henryk tomou a decisão que definiria o resto de sua vida.
Ele falsificaria documentos, criaria identidades polonesas católicas para judeus, permitindo que escapassem da perseguição. Era um crime grave, punível com prisão ou morte, mas Henryk não hesitou. Ele havia passado toda a vida lutando contra a injustiça, e esta era a injustiça suprema. Com a ajuda de Joseph Antal, que tinha acesso aos formulários oficiais e carimbos do governo, e de um pequeno grupo de colaboradores confiáveis, Henryk montou uma operação clandestina de falsificação. Eles trabalhavam nas sombras, sempre com medo de serem descobertos pela polícia secreta húngara ou pelos agentes da Gestapo que operavam em Budapeste. Cada documento falso era uma obra de arte da sobrevivência. Cada carimbo aplicado com precisão, cada fotografia cuidadosamente colada, cada assinatura meticulosamente forjada. O processo começava com um sussurro. Alguém conhecia alguém que conhecia alguém que poderia ajudar. Os judeus desesperados chegavam ao escritório de Henryk à noite, entrando pelas portas dos fundos, sempre olhando por cima do ombro. Henryk os recebia com calma, oferecia chá, ouvia suas histórias. Cada história era um universo de sofrimento. Famílias separadas, filhos escondidos, pais desaparecidos nos guetos ou nos campos de trabalho forçado. Havia Raquel, uma jovem mãe de 2 filhos pequenos cujo marido havia sido levado para um campo de trabalho na Ucrânia. Ela chegou tremendo, não apenas de frio, mas de medo. Henryk passou horas com ela, explicando pacientemente como sua nova identidade funcionária, como ela deveria se comportar, que história deveria contar se fosse questionada. Quando ela partiu naquela noite, carregava documentos que a identificavam como Maria Kowalska, refugiada católica de Cracóvia. 3 semanas depois, ela conseguiu embarcar em um trem para a Suíça com seus filhos. Havia David, um professor de literatura de 50 anos que havia perdido tudo quando os nazistas ocuparam sua cidade natal na Polônia. Ele chegou ao escritório de Henryk como um homem quebrado, sem esperança. Henryk não apenas lhe deu novos documentos, mas também encontrou um trabalho para ele como tradutor em uma organização de refugiados. David sobreviveu à guerra e, décadas depois, ainda guardava os documentos falsos que Henryk lhe dera, como uma relíquia sagrada. A operação cresceu. Henryk não trabalhava apenas com judeus poloneses, mas também com judeus húngaros, eslovacos, romenos, qualquer um que batesse à sua porta pedindo ajuda. Ele criou uma rede complexa de contatos, incluindo padres católicos que estavam dispostos a fornecer certidões de batismo falsas, funcionários de cartórios que faziam vista grossa, motoristas de trem que escondiam refugiados em vagões de carga. O risco era imenso. A Hungria, apesar de ser aliada da Alemanha, ainda mantinha certa autonomia, mas isso estava mudando. Em 1944, quando ficou claro que a Hungria poderia considerar uma paz separada com os aliados, Hitler ordenou a ocupação do país. Em março de 1944, tropas alemãs marcharam por Budapeste. Com elas vieram Adolf Eichmann e suas unidades especiais, com um único objetivo: implementar a solução final na Hungria. O terror que se seguiu foi indescritível. Em questão de semanas, 500.000 de judeus húngaros foram deportados para Auschwitz. Os trens da morte saíam diariamente da estação de Budapeste, apinhados de pessoas sendo levadas para o extermínio. Henryk trabalhou febrilmente, sabendo que cada hora poderia significar a diferença entre vida e morte para alguém. Ele mal dormia, mal comia, consumido pela urgência de salvar mais uma vida, e mais uma, e mais uma. Joseph Antal se arriscava cada vez mais, desviando suprimentos oficiais para os esconderijos onde judeus se refugiavam, fornecendo a Henryk blocos inteiros de formulários em branco. Juntos, eles estavam desafiando não apenas as leis de seu país, mas o poder genocida da máquina nazista. Sabiam que se fossem pegos, a morte seria quase certa. Um dia de julho de 1944, a sorte de Henryk começou a mudar. A Gestapo havia intensificado suas operações em Budapeste, caçando não apenas judeus, mas também aqueles que os ajudavam. Informantes estavam por toda parte, motivados por recompensas ou simplesmente por ódio. Alguém, cujo nome Henryk nunca soube, o delatou. Era uma manhã cinzenta quando bateram à porta de seu apartamento. Henryk estava sozinho, revisando uma pilha de documentos que precisava entregar naquela tarde. Quando abriu a porta, 4 homens da polícia secreta húngara o encaravam. Eles não disseram nada, apenas o empurraram para dentro, reviraram seu apartamento
Encontraram os documentos falsos, os carimbos, as listas de nomes. Henrik foi preso e levado para a prisão de Conte Street, um lugar sinistro onde prisioneiros políticos eram interrogados e torturados. Durante dias, ele foi questionado sobre sua rede, sobre seus colaboradores, sobre quantos judeus havia ajudado. Henrik não disse nada. Cada golpe que recebia, cada hora em sua cela fria e úmida, ele pensava nas famílias que havia salvado. Isso lhe dava força. Os interrogadores tentaram quebrá-lo de todas as formas. Privação de sono, espancamentos, ameaças de execução sumária. Mas Henrik era um homem que havia dedicado toda a vida à luta, que conhecia a prisão desde seus dias como ativista sindical. Ele sabia como resistir. Mais importante, ele sabia que se cedesse, dezenas de pessoas que trabalhavam com ele seriam capturadas, e milhares de judeus que dependiam de seus documentos falsos estariam condenados. Este é o legado de Henrik Slavik, o soldado que lutou sem armas, que venceu batalhas salvando vidas em vez de tirá-las, que provou que documentos falsos nas mãos de um homem justo podem ser mais poderosos que todas as leis injustas do império do mal. Sua história nos desafia a perguntar: o que faríamos nós em circunstâncias semelhantes? Teríamos a mesma coragem, a mesma determinação, o mesmo amor desinteressado pela humanidade? Henrik Slavik não pode mais responder a essas perguntas. Mas sua vida responde por ele, alto e claro, através das décadas. Quando a humanidade está sob ataque, quando a injustiça reina, quando vidas inocentes estão em perigo, não há escolha moral além de agir, de arriscar, de fazer o que é certo, não importa o custo. E nisso, esse homem simples de olhos castanhos e coração imenso, que morreu em um campo de concentração aos 45 anos, alcançou uma imortalidade que nenhum tirano jamais conhecerá. Sua história é um farol, um lembrete de que mesmo nas horas mais escuras da humanidade, sempre há luz. E às vezes, essa luz vem de onde menos esperamos, de um escritório modesto em Budapeste, de uma caneta falsificando documentos, de um homem que simplesmente se recusou a aceitar que o mal deveria vencer.